Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui, do site Igreja Sem Política. Um abraço a todos. E como já havíamos prometido, aí mesmo pelo site você pode ver a publicação dos nossos propósitos, colocaremos à disposição de todos um acervo permanente de informações doutrinárias sobre o tema política na igreja, com princípios bíblicos gerais para a função administradora eclesiológica, e um espaço da qual todos poderiam expressar suas opiniões sobre esse assunto, obviamente possibilitando o reconhecimento da visão crítica doutrinária, da reflexão teológica bíblica que nós vamos, obviamente, expor aqui em assunto específico, política na igreja, e espero em Cristo que todos respeitem cada coisa que venha a ser dita com fundamentação. Bom, hoje, o primeiro princípio que nós iremos tratar se trata da autoridade que emana de Cristo e é exercida em seu nome e sua obra. Então, meu tema com você hoje aqui é a autoridade suprema e o objeto da sua contemplação. Meus propósitos com você em relação a esse primeiro tópico aqui é identificarmos os princípios da função administradora eclesiológica, ou seja, os princípios da função reguladora de como a igreja, na verdade, ela deve proceder mediante ao que Cristo cumpriu, ok? E os meus objetivos mais específicos com você hoje aqui nesse primeiro tópico é eliminarmos qualquer probabilidade de que o poder, a autoridade legítima conferida à igreja da parte de Cristo, ela seja política ou estatal, como também ideológica e institucionalista, ok? Que, querendo ou não, são competências que surgem divorciado e separado do princípio, da norma, da escritura, das bases doutrinárias que Cristo estabeleceu à igreja, ok? Então, os meus objetivos mais específicos com vocês aqui realmente é identificar esse abuso de autoridade em relação à igreja, de conferir a ela orientações ou até mesmo planejamentos de missões e ministério que não são concernentes, não são adequados, não são bíblicos, não estão conferidos em Cristo e por isso não são legítimos, ok? Então nós vamos falar sobre autoridade suprema hoje e eu gostaria, já aproveitando, falando aqui sobre isso, que eu venho denunciando há muito tempo alguns princípios maçônicos que estão sustentados pela igreja, que são visivelmente sustentados pela igreja, digo, dentro da sua oratória, do seu discurso, daquilo que ensinam. Bom, a primeira coisa que eu venho condenando sempre nesse tema aqui, política dentro da igreja, é a teocracia. Esse conceito da unção a unção de Deus que cai sobre a coroa, ou então de que Deus esteja governando por meio de sistemas políticos ou reinistas, ok? Esse conceito que, inclusive na live que eu fiz sobre política, deixei claro que é oriundo e a raiz disso é uma rebelião e uma rebeldia contra Deus. Não procede de uma ordenança da parte de Deus, mas de uma escolha perversa dos homens. Bom, esse conceito teocracia, que obviamente vai estar em todo o nosso planejamento aqui de denúncia, que também entra o radicalismo social, que também entra o marxismo cristão, o evangelho de cotas, essa visão da teologia da libertação, como também o liberalismo econômico, a visão democrática, direita e esquerda, enfim, dessa teocracia você pode arrastar e pode tirar um monte de tendência escrota que envolveu a igreja, tendências que, na verdade, infelizmente prejudicaram a igreja e por isso classifico como princípios maçônicos, tendo em vista que este princípio em exclusivo aqui, ele confiscou a igreja de Cristo, impondo a ela um papel institucional para cumprir que não é pauta de evangelho. Então a teocracia é algo preocupante. Bom, outra coisa que eu venho condenando sempre, que está dentro do que nós vamos falar aqui, patriotismo.
Conceito de que Deus esteja governando ou então à frente de propósitos pessoais por intermédio de uma bandeira de uma nação. Tá? Esse conceito é um outro conceito perverso, puramente maçônico, de gerar esse espírito patriótico dentro da igreja e fazer as pessoas acreditarem que Deus está, por intermédio de uma bandeira, cumprindo os seus planos e as suas missões. Ok? Isso não é bíblico, como tanto a teocracia, que eu digo que não é um conceito canônico e deve ser eliminado por nós aqui, inclusive. Bom, uma outra tendência que eu também é importante também registrar a vocês aqui é o cosmopolismo, essa outra visão de uma cidadania planetária, de que o cristão ele tenha, por ele ter direitos e deveres civis, de que existe uma cidadania terrena planejada por Cristo dentro da igreja. Tá? Essa visão cosmopolita que a Bíblia condena. Tá? Condena. É diferente de você ser cidadão, de cidadania. Uma diferença muito grande de você ser um cidadão e exercer cidadania, porque daí já é uma transferência cidadania para o campo político, para o campo das discussões políticas. Então é muito interessante eu registrar isso para vocês aqui, que é outro princípio maçônico presente dentro da igreja, ok? E que vem sendo, sim, introduzido no discurso da igreja evangélica atual, por meio de lideranças, etc, etc, etc. Tá? E a pergunta que nós fazemos hoje aqui é essa, é bíblico? Tá? Quarto ponto que eu tenho que apresentar antes de começar a decorrer aqui no pensamento. Teosofia, outra vertente de pensamento presente dentro do movimento evangélico que a gente identifica como crítica textual. Tá? Geralmente essas correntes de pensamento da teosofia, elas deixam claro de que não há uma verdade absoluta no que diz respeito a princípios de função reguladora e até mesmo do pensamento teológico. Não há uma palavra final, não há uma palavra absoluta e, na opinião de todos eles, a Bíblia é um mero livro inspirador. Tá? Que quem tem que definir a doutrina da igreja é a própria igreja, que quem tem que traduzir e interpretar a doutrina é a própria igreja, não Cristo para a igreja. Enfim, é uma outra vertente preocupante que eu tenho que identificar e vocês podem estudar e investigar isso que vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando aqui, a raiz disso, tá? Cai diretamente na cúpula daquilo que a gente chama de nova ordem mundial, da elite global, de coisas que são, obviamente, comprometedoras mesmo, tá? E mais um detalhe que eu queria apontar para vocês aqui, que é a aristocracia. Aí entra a visão da contextualização material, essa teologia da prosperidade, essa coisa toda de que a igreja ela esteja aqui na terra para receber dos ímpios transferência econômica, se colocar como cabeça econômica no mundo, estar à frente dos recursos econômicos do mundo, como prova de que Deus abençoou, como prova de que Deus está na igreja, de que o evangelho prosperou, essa coisa toda que infelizmente também é também preocupante. Bom, então teocracia, patriotismo, cosmopolismo, teosofia, aristocracia, que todas estão alinhadas dentro do que nós vamos falar aqui sobre política dentro da igreja, tá? Porque por detrás dessa preocupação nossa de política dentro da igreja, vem tudo isso que vocês viram aqui, pastor preocupado em identificar com você. Bom, nós vamos para a questão do que interessa, do que está escrito na Bíblia e a gente precisa entender e compreender. Bom, autoridade teológica, cabe à igreja ou cabe a Deus dizer a nós qual a verdade que temos que crer, ok? Então eu vou dar textos aqui para vocês, mas os nossos estudos mesmo pelo site você vai identificar outros textos bíblicos que talvez eu não tenha citado com vocês aqui em vídeo. Se tratando de autoridade teológica, nós consideramos conteúdo de fé uma causa eficiente e suficiente, tá? Ou seja, uma causa mais do que humana. Esse conteúdo de fé vem de uma causa muito mais do que humana, ou seja, de competência maior.
E dentro desta causa eficiente e desta causa suficiente, não existe uso de pressupostos, não há espaço para ideia, nem eu penso, nem eu acho, eu acredito, eu vejo desse ponto de vista. Tá? Não existe isso. É o sim ou não. Ou Deus falou, ou Deus não falou. A autoridade teológica começa assim. A chave desta autoridade só pode ser encontrada dentro de uma autorrevelação da parte de Deus, ou seja, de um momento em que ele tenha se manifestado livremente, independentemente de razões humanas ou de esforços humanos, ok? Aonde sempre a gente vai identificar uma causa autossuficiente ou mais suficiente do que nós mesmos, ok? Supra-humano, por isso, mais do que humano. Um ato livre, soberano, autossuficiente, eficiente, autoconsciente, autocontido, eterno, absoluto, verdadeiro, genuíno e independente de homens. Não há participação humana nisso. Isso que se considera biblicamente autoridade teológica, ok? Cujo princípio, método ou sistema de pensamento independe de nós. Não tem categoria mental ou formas de razão humana, ou uso de ideias ou uso de pensamentos inatos. Por isso, puro conceito. Porque até então ninguém conhecia. Agora conhece porque Deus revelou. Ok? Tá? O que na verdade se trata de um pensamento que nunca foi concursado. De um pensamento que nunca aceitará ser orientado ou sequer discutido. Porque é santo demais para ser colocado em debate ou em discussão. Entende? A autoridade teológica, o pensamento real disso é Deus se revelando para nós. De maneira concreta, absoluta e literal. Ok? E a gente vai trabalhar isso com vocês hoje aqui. Bom, há dois aspectos, ok? De autorrevelação divina que não precisam desse livro aqui. Tá? Eu vou explicar por quê. Dois aspectos de acontecimentos que viraram esse livro aqui. Viraram a Escritura. A primeira delas, a revelação natural, quando Deus provê a sua existência por meio de um ato criador. Isso aconteceu no princípio. A primeira autorrevelação de Deus livre, da maneira como eu falei até aqui agora aqui, supra-humano, construindo, formando todo esse acontecimento, essa esfera natural, ok? Que deixa claro que homem nenhum poderia fazer isso, como também acontecimento do acaso, como é o pensamento científico. As coisas que se firmam, que subsistem, como disse Paulo, não poderiam existir ou estarem em existência de maneira tão organizada e tão funcional, tão perfeita e tão maravilhosa se não houvesse um ato competente disso, ou um criador para isso. É uma coisa que não tem que ficar explicando muito para você. Mas essa é a primeira coluna da autorrevelação de Deus na história das civilizações, na história humana, de que Deus tenha se manifestado de maneira inteligente, competente, contido, de maneira objetiva, santa, sagrada, soberana na história. O segundo aspecto é a revelação personificada. Quando a plenitude deste Criador ou deste Deus, tá, se personificam em Cristo, o Cristo que se fez Jesus, ok? Yeshua, e por meio da figura humana de Jesus, provê o aspecto absoluto do conhecimento por meio de atos, palavra e atividade messiânica. Então, ali naquilo que Cristo cumpriu, que é visto a plenitude de Deus, ok? Por meio de suas obras, sua atividade, por meio de seu testemunho, Deus proveu pelo Filho à igreja a palavra encarnada,
ou a palavra personificada, a referência ou a cabeça representativa do pensamento ou da autoridade teológica. E essa revelação, como na criação, sejam estas, pela ação criadora ou personificada, se formou uma unidade de pensamento referencial que o Filho do Altíssimo aqui neste mundo ratificou e cumpriu. Então ele é a exegese, ele é a hermenêutica, ele é o poder da transmissão dessas verdades à igreja. Ok? Então é isso que nós pensamos sobre a autoridade teológica. Eu vou dar alguns textos aqui. João capítulo 7, versículo 28 e 29, Mateus 11, 27, Efésios 1, verso 3 ao 14, João 3, 16 ao verso 21, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, João 15, verso 21 ao 25, João 17, versículo 17. Ok? Por que eu disse que não precisa da Escritura? Porque aquilo que Deus criou e o Filho que ele enviou estão acima desse livro, porque são acontecimentos que se registram na história, não na página de um livro, tá? Que estão registrados, enraizados em toda a riqueza arqueológica, histórica, testemunhal, verídica, a mais possível de todas. É tão ficção acreditar que Jesus não existiu, como tão contraditório pensar assim que ele não tem existido, porque esta riqueza histórica arqueológica se comprova isso, ok? Como também afirmar ou pensar, né, que Deus não tenha criado todas as coisas existindo estas coisas. Então, enquanto essas coisas existirem, vão provar e vão comprovar a existência dele. Enquanto existir na terra os registros dos acontecimentos messiânicos de Cristo e as testemunhas verídicas que relataram, comprovaram, como experimentaram o seu poder, isso está muito mais acima, tá? Como Israel é a comprovação arqueológica disso, está muito mais acima do que 66 livros. Então, pastor, para que serve a Bíblia? Para detalhar, especificar a visão dogmática da participação da graça e da misericórdia de Deus, de orientar a igreja de como conduzir pessoas a uma redenção e uma salvação, ou até mesmo uma participação da graça. Mas a base não é a Escritura. A base é o fato e o ato que virou a Escritura. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez, ou vem fazendo, ou vem revelando, ou vem comprovando, que virou a Escritura. Os discípulos, um exemplo, só estão aí no papel de narrar isso como fatos verídicos, assim como os profetas também fizeram e cumpriram o mesmo papel. E uma das coisas, né, preciosas e maravilhosas da Bíblia Sagrada é que se tratam de autores diferentes, de épocas diferentes, mas que todos eles se harmonizam a falar sobre o mesmo Deus, sobre uma mesma fé, sobre o mesmo Salvador, sobre o mesmo Messias, sobre o mesmo Redentor. Todos eles até mesmo representam a visão escatológica daquilo que nós estamos vivendo aqui. Por isso o fundamento se forma pelos profetas, pelos apóstolos, sendo Cristo a cabeça representativa desse dogma, dessa doutrina, dessa verdade que nós temos que crer. Então há uma unicidade de pensamento em todos esses livros que gerou a visão canônica, sagrada. E por que nós cremos que a palavra de Deus ela é sagrada? Porque nela identificamos atos e fatos que estão acima ou além de nós mesmos, ou do próprio homem. Identificamos, né, um acontecimento que é supra-humano, que está acima de qualquer homem realizar, cumprir, gerar ou produzir coisa do tipo. Ok, senhores? Esse é o ponto mais importante. Segundo, pensamento teológico. Daí é o mais do que o óbvio. Existe uma autoridade representativa que produziu esse conteúdo para nós e que nós entendemos que esse conteúdo é um conteúdo sagrado. E já expliquei isso para você. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, 16,
um conteúdo, um autor, um produtor, né, de verdades que não aceita ser orientado por homem nenhum. Ele não vai concordar, sentar numa mesa e debater ou discutir isso, porque se trata do próprio Deus. Tá? Então quem pôde entrar na mente dele para poder instruí-lo? E como já dizia Paulo, por isso temos a mente de Cristo, para sermos instruídos por isso, não instruirmos isso. Então Deus jamais se permitirá ser instruído por ninguém, ok? Então o objeto dessa autoridade, daquilo que Deus transmitiu à humanidade por meio de sua autorrevelação, ao homem só cabe a contemplação. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ou seja, o Espírito que professa ou testemunha a carne do Cristo, a obra do Cristo, aonde identificamos essa causa supra-humana. Então passamos a definir que apropriar-se dessa autoridade, ok? Ou desse pensamento teológico, é uma experiência de incorporação e assimilação. Porque se cabe a Deus produzir o conteúdo da fé e ao homem somente a contemplação e a repetição disso, é muito simples. A gente passa a entrar, e aí sim está o culto racional que Paulo fala em Romanos 12, né? O nosso culto racional é o nosso culto espiritual. Porque a nossa mente está totalmente voltada a Cristo agora para assimilar mentalmente aquilo que ele está transmitindo, absorver o conteúdo do que ele está falando de maneira racional, assimilando o que ele diz em cada bloco disso, ou em cada tema específico que ele entende que quer tratar com a igreja ou com a civilização, ok? Esse é o nosso sistema racional de compreensão do pensamento teológico. A reverência da contemplação. O ouvido atento para escutar o bom pastor e entender e compreender aquilo que ele quer que o homem saiba, que o homem entenda, que o homem compreenda de maneira sistemática. Porque há temas divididos por Cristo que devem ser tratados porque estão na pauta, ok? E reconhecendo na contemplação do que ele diz a verdade inicial e final da revelação. Porque Deus tem competência para dizer como as coisas começaram e como elas vão terminar. Como Jesus disse, ele é o princípio, o meio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então, o pensamento teológico da igreja fiel, tá? Cabe somente a contemplação, não a produção. O instrumento dessa autoridade, no pensamento da fé, no pensamento dogmático, doutrinário, cristão, é nós sabemos o significado dessa palavra. Assim diz o Senhor. Esse é o instrumento da nossa autoridade. Porque a partir do momento em que Deus produziu o conteúdo da nossa fé por meio da sua autorrevelação, nós temos um padrão produzido por Ele, que isso deve ser transmitido ao mundo, à humanidade, aos homens, dentro dessa raiz. Dentro dessa estrutura onde Deus pré-ordenou pensamento. Então eu entendo que a contemplação é reverência, a contemplação é objetividade e subjetividade na experiência da fé. Você não tem que estar preocupado de criar nada, mas em escutar direito, entender como ele quer que você entenda, para colocar em prática isso. Nós temos que entender uma coisa aqui. O conteúdo da fé que foi gerado pela autorrevelação de Deus, onde cabe a autoridade, esse conteúdo não foi feito por Deus para agradar a homens, como disse Paulo, e nem também para que eles tenham a compreensão total disso. Porque há certas coisas que estão na verdade bíblica que são insondáveis, que são incompreensíveis
Mas em compensação, vindo de quem está vindo, merece total confiança minha e de você. Eu vou dar um exemplo claro disso daqui. Eu nunca tive no inferno, mas Jesus pregando sobre isso, eu acredito. Nunca estive no céu também, mas vindo dele, essa orientação eu também acato e confio. Porque é ele me falando. Isso quer dizer o quê, pastor? O que eu quero dizer é que o evangelho não foi construído, não foi revelado, a autorrevelação de Deus não veio a nós para ser contemplada para que tenha sentido. Tem que ter mais sentido para ele do que para nós, porque ele sabe o que é melhor para nós. É onde entra a maldição. Pô, eu leio esse negócio aqui, isso aqui não tem sentido para mim. Então vamos discutir uma forma de poder mudar isso para que as pessoas ouvindo entendam mais, ou para que elas assimilem mais, ou para que elas aceitem mais fácil. Isso não é trabalho teológico. Isso é falsificação. Então, dentro dessa autorrevelação, existe um conteúdo de fé, um padrão instituído que não pode ser julgado, eliminado, sequer interpretado por homem nenhum, disse o meu Senhor lá em Mateus, capítulo 7, verso 13 ao 14. Não pode haver conteúdo filosófico, porque esse conteúdo não se permite ser instruído. E o que Jesus deixou claro em Mateus 7, 13 e 14? Que qualquer alteração desses princípios, dessas normas ou desse conteúdo compromete a obra final. E muita gente vai se condenar. O caminho tem que continuar assim. A porta tem que continuar assim. Porque se alterar esse padrão e facilitar para a humanidade isso, alterando, vocês vão comprometer a ordem. E o fator final, que é a redenção desse homem. Mateus 7, versículo 3 ao 14. Aí a gente vai para um outro texto de João 10, exemplo. A preocupação de Cristo de nos avisar. Quando diz que ele é o bom pastor e a ovelha só atende ao bom pastor que morreu por ela. Ponto. E diz ali no texto que quem procura caminho alternativo, né? Que quem procura dar a volta, contornar, relativizar, ok? Porque há uma porta que todo mundo tem que entrar que Jesus inaugurou. Mas quem procurar caminhos alternativos ou relativos, diz ele que é bandido e mercenário. Então nós precisamos entender e compreender o sentido disso aqui. Eu não tenho que pensar o convencional no que diz respeito à fé. Eu não tenho que incorporar e assimilar coisas que tenham sentido para mim, ou sejam práticos, sejam mais hábeis, mais fáceis, mais adequados ao mundo contemporâneo. A minha missão teológica é chegar ao padrão daquilo que Deus disse. O meu desafio aqui é ser iluminado por Ele e contemplar essas verdades que vão comandar a história da minha vida, do meu pensamento, dos meus atos, do meu ministério, como também propriamente dito, dessa igreja. Então ninguém tem que botar o dedo nessa história e ninguém tem autoridade para mexer nisso. Ninguém tem autoridade para tomar a frente e usurpar isso. Então esse eu penso, esse eu acho, eu acredito, é assim como eu vejo, da forma como eu vejo. Senhor, isso não é postura de quem é cristão, isso não é postura de quem é temente. Isso é uma habilidade filosófica, né? Já é um trabalho de alterações, o uso de pressupostos, de suposições ou de ideias. Porque nós não estamos falando do que a gente concursou dentro de uma faculdade, a gente não está falando do que a gente aprendeu dentro de uma biblioteca. Nós estamos falando de uma verdade absoluta, genuína, sagrada, santa, do oráculo falado pelo próprio Deus, da verdade personificada que esteve aqui nesse mundo. Identificamos aqui, eu disse a vocês aqui, identificamos a causa mais humana, mais do que humana, melhor dizendo. A causa eficiente e suficiente para a nossa fé. Agora, se Jesus não tiver autoridade mais para falar para a igreja o que é certo, o que é errado, como é que vai ficar as coisas?
Se nós não identificarmos em Cristo essa autoridade do nosso pensamento, como vai ficar as coisas? É que nem Pedro, quando olhou para Jesus, quando muitos discípulos abandonaram ele, em João 6, que ele ensinava exatamente essa sujeição a ele e à vida dele, por parte de quem o seguia, Pedro falou para ele exatamente isso: Senhor, para onde a gente vai? Se o Senhor é a revelação, se o Senhor é a vida, se o Senhor é a plenitude, para onde a gente vai? Porque ele identificou em Jesus não um fenômeno humano, racional, inteligente. Ele identificou em Jesus o Cristo, a autorrevelação de Deus, a plenitude da divindade. Estava diante dele ali e era a causa pela qual ele se entregava e reverenciava, com todos os seus defeitos, mas identificou. E o problema da igreja hoje atual é que ela não olha para onde tem que olhar, ela não recebe a iluminação de Cristo. É uma coisa impressionante, ela rejeita isso. E passa exatamente a ouvir, a se sujeitar a homens que andam divulgando por aí, tem uma chave de conhecimento superior à de Cristo. Que eu digo superior de Cristo porque se eles não falam com autenticidade e legitimidade dos escritos, fundamentando escritos, eles estão querendo dizer que eles são melhores do que Jesus. E que eles têm um conteúdo melhor do que de Jesus. Porque nada do que eles falam, do que eles ensinam, o instrumento dessa autoridade é assim disse o Senhor. É uma coisa impressionante. Então tem que acabar esse conceito de que o Evangelho foi escrito pela igreja. A primícia é Cristo. É a revelação. A primícia é Jesus. Primeiro veio ele, depois o Evangelho, depois a igreja. E o entendimento nosso aqui é que para a igreja só cabe ouvir e transmitir essas verdades em caráter final, em caráter inicial e final. Pastor Daniel, isso está me soando autoritário. É porque talvez não esteja jogando o teu jogo idiota, teu jogo insano. Eu não quero jogar teu jogo idiota, teu jogo insano. Porque você está, talvez, caminhando para um pensamento de formar uma fé com um conglomerado de ideias, de pensamentos que você foi acolhendo e pesquisando de um para o outro. Agora, quem é portador da chave do conhecimento que salva e garante redenção ao homem, caramba? Quem que é portador dessa chave de conhecimento? Isso não está dentro de uma biblioteca. Não tem ponto de vista. E aí a gente elimina essa questão de, na teologia verdadeira e bíblica, não existe uso de pressupostos. Há uma visão absoluta e literal, e Cristo passa a reinar nesses três aspectos da vida da igreja, da sua fé, do seu comportamento e do seu ministério. Outro detalhe que eu quero registrar aqui, que está dentro do que a gente já escreveu no site para vocês. A autoridade de Cristo é a experiência prática da igreja, que não pode ser essa autoridade uma autoridade racional, intrínseca, tá? A experiência individual do crente, ou a experiência corporativa da igreja, ou a experiência formal da igreja, possui uma autoridade que é delegada, que está medida em Cristo, que foi proporcionada de Cristo a ela. É isso que eu quero dizer. E a autenticação dessa autoridade que a igreja diz que tem hoje, tá? Ela está mediada pelas Escrituras. A apropriação da autoridade pela igreja está dentro da experiência e não da sua autoridade real. O que é isso, pastor? Que a autoridade que está dentro da igreja, o instrumento dessa autoridade,
está naquilo que ela comprova que Jesus falou. E não na autoridade institucional. Ó, não mexe com esse pastor aqui, não mexe com aquela igreja ali, porque é o anjo do Senhor. Não é o responsável. Não é o divino. Por isso que eu estou entrando nesse mérito aqui agora. Porque a mesma verdade que eu estou instruído por Cristo a transmitir à sociedade aqui, na região onde está a sede desse ministério, e eu sou responsável por isso, aquele pastor em qualquer outro lugar do mundo, seja qual for esse lugar, tem a mesma obrigação, o mesmo dever e está fundamentado na mesma visão pré-ordenada. A contemplação que cabe a mim aqui, cabe a ele lá. Então não existe igreja que usufrua de uma autoridade que Deus concedeu a ela numa visão institucional. A autoridade que Jesus conferiu à igreja é essa aqui, é a experiência, é a apropriação do que ele disse. Se você comprovar que Jesus disse, se você comprovar que ele ensinou isso mesmo, se você comprovar que foi ele que determinou isso mesmo, eu me entrego, me rendo e obedeço, caramba. Mas se você não conseguir provar e fundamentar no ato e no fato do que ele testemunhou, eu não vou obedecer. Você pode ser a maior autoridade da igreja do mundo. Que está aí o problema do catolicismo, do movimento católico, ou mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana, do Vaticano, seja como for, que passaram a representar o pensamento da igreja e assumir a produção e a autoria disso, do conteúdo de todo mundo lá, do que o povo deles tinha que crer. E a quem Deus conferiu essa autoridade aí? A chave do pensamento teológico vem do alto ou sai da igreja? Que história que é essa aí? Então eu estou debaixo de uma autoridade aqui que eu escutei uma coisa lá no quarto da parte de Deus que eu vim transmitir para vocês aqui agora. Ninguém está interessado no que você escutou lá dentro do teu quarto, do que você escutou lá dentro do teu banheiro, tomando banho, sabe lá Deus aonde, no monte. Por quê? Porque depois que o verbo veio e falou a verdade que nós temos que crer, só tem uma obrigação, um dever só, transmitir tudo isso aqui para nós de maneira sistemática. Agora, porque se receber uma Bíblia com ouro do céu, e já dizia Paulo, se vocês receberam um evangelho além daquilo que Cristo proferiu, seja anátema, não importa se seja eu, se seja um anjo, quem seja essa pessoa. Por mais sagrada que ela seja, que não tem, seja excluído, seja maldito, porque não tem outro evangelho. Só existe isso. A presença do Altíssimo, do Filho do Altíssimo aqui nesse mundo, aqui pregando para nós. Enfim, para vocês verem que querendo, por mais que existam preocupações de eu dividir com você aqui esse primeiro tópico, é muito simples o raciocínio, tá? O entendimento disso. A autoridade de Cristo na experiência e a autoridade de Cristo na obediência. Tá? Existem 3 fundamentos que eu destaquei no estudo e eu queria colocar para vocês aqui. A autoridade de Cristo na obediência reina em 3 aspectos, não fundamentos. Tá? Produção, porque vem dele. Interpretação, porque vem dele. Inspiração, porque vem dele. Tá? Tem que ter mais sentido para ele do que para nós. Por isso ele merece toda a confiança. Tá? Nenhum desses 3 aspectos aqui o homem pode meter o fé dele, pode meter o dedo, pode querer participar porque são sagrados. Produção, interpretação e inspiração. Tá? Mas se tratando desses 3 fundamentos, o primeiro deles é essencial. O fundamento essencial quer dizer o quê, pastor? Que todo conhecimento possível procede somente dele, do próprio Deus. E é por ele. Julgamento inicial e final. Toma a tua cruz,
Renuncia a si mesmo, vem e me segue. Não é como você quer, nem como você pensa, mas como eu quero que seja. O chamado da cruz já diz tudo. Por isso é essencial. Se você não aprender isso, você nunca vai poder ter essa fé. Tá? Se você não assumir isso, a posição da contemplação, e sempre querer se meter a querer ser o autor, aí você está perdido, porque você nunca vai ter uma fé que salva. Porque o fundamento essencial é Cristo, e o que foi gerado por ele, não é por homem nenhum. Ou seja, a contemplação não é o homem. A visão não é antropocêntrica. A visão é cristocêntrica. Tá? Primeiro fundamento. Segundo, ok? O processual e cognitivo. Tá? Aquilo que precisamos entender sobre Deus foi ensinado por ele mesmo, em pessoa, e só pode ser conhecido por ele, ou seja, pelo próprio autor. A visão está toda centrada nele. Então, tudo aquilo que for processual e cognitivo tem que vir dele e precisa ser por ele. Ok? Então, vai contrariar meio mundo, mas salva. Vai perplexar meio mundo, mas salva. Vai mexer com as tuas partes, mas em compensação, vindo dele, salva. Tá? E não há nada aqui, dentro desse fundamento processual e cognitivo, não há nada incompreensível, inelegível. Tá? Pelo contrário. São palavras claras, mas que levam o homem a uma esfera de acontecimento com Deus, que ali o homem não reina. E até uma parte interessante disso que eu estou falando aqui, que os discípulos foram reclamar para Jesus que as parábolas que ele falava eram parábolas que as pessoas não estavam compreendendo. E Jesus foi e exortou os discípulos e disse a eles, elas não estão compreendendo, não é porque é difícil o que eu estou falando. Elas não estão compreendendo porque elas não querem. Porque são duras demais. Entende? Vai perplexar, mas não é difícil de entender. E o terceiro ponto do fundamento da autoridade de Cristo na obediência é o princípio interno do conhecimento. Ou seja, coisas que podem ser compreendidas por intermédio também do Espírito Santo, da colaboração do Espírito Santo. E Jesus fala isso lá em João 16. Que o Espírito foi dispensado ao mundo para proclamar a sua carne, a sua obra e lembrar aos homens aquilo que ele disse. Leia João 16. Tá? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, do juízo porque já esse mundo e esse príncipe do mundo estão condenados. E da justiça porque eu vou para o meu Pai, que está no céu e não me vereis mais. Ok? Então o Espírito é a verdade, porque proclama a carne de Cristo. E lá em João, lá nas epístolas, ele diz que o Espírito que procede de Deus não nega a carne de Jesus, mas o Espírito que nega a carne de Jesus, este é o Espírito do anticristo. Ou seja, se o homem tiver uma experiência sobrenatural com Deus, ali naquela experiência, essas verdades só vão ser certificadas. Esse homem só será convencido por esta verdade que se encarnou. Agora, não existe experiência com Deus ou com o Espírito Santo que você venha a contemplar ou ouvir qualquer coisa que contradiga ou diferencie daquilo que já está escrito. Porque se o papel do Espírito Santo dentro da igreja é reforçar o que Jesus fez e o que ele falou, então está dito. Mas eu escutei uma coisa que me parece muito similar. Vivi um acontecimento que não me parece muito igual ou característico aquilo que Jesus ensinou, que a igreja lá atrás viveu. Então você está doente, vai se tratar. Um outro exemplo claro é a pauta da igreja. Jesus ele ordenou os temas de maneira sistemática que devem ser tratados fora e dentro da igreja. O pastor não trata, a igreja rejeita tratar esses temas e coloca ali outros assuntos que não tem nada a ver com a pauta, que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus pré-ordenou, como pensamento teológico. Ok. Como que eu tenho que ver esse pastor e essa igreja? Como anticristo.
Porque quem nega falar ou pronunciar a carne de Jesus? O próprio rival. O rival que não pode negar a existência dele, mas pode ocultar o que ele disse. E a igreja está cumprindo exatamente o papel do anticristo dentro da igreja, de colocar na pauta assuntos ou temas ou certos pensamentos que não são evangélicos, que não são do evangelho, que não partem ou não estão dentro desse bloco de pensamento que Jesus gerou à igreja, ok? Um outro detalhe que o pastor eu quero chamar a atenção de vocês aqui. A autoridade de Cristo e da revelação. Existem 3 fatores aqui importantes para isso também, que eu já até antecipei a vocês. O primeiro deles, se Jesus não tivesse falado, aí nós teríamos um problema. Mas porque ele falou e Deus também revelou, nós não temos mais problema. E nem desculpa, como disse o meu Senhor lá em João 15, certo? Porque o autor e o revelador do acontecimento da fé já produziu o que nós temos que, na verdade, parar para ouvir. Ponto. Nós estamos aqui por quê? Porque ele veio. Nós estamos aqui por quê? Porque ele se manifestou primeiro. Não foi a gente que escolheu, ele que nos escolheu. Ou seja, ele veio primeiro. Segundo detalhe, da autoridade da revelação. O instrumento da revelação e da autoridade está mediada pela palavra, pela Escritura. Mas pela Escritura eu me refiro ao quê? A atos, a testemunhos concretos dele, ok? Que virou a Escritura. Tá? Então aquilo que Jesus falou, ou viveu, ou disse, ou testemunhou, ou executou, messianicamente, se tornou para nós escritos. E esse é o instrumento da autoridade. Bom, se Jesus não falou, por que você está falando? Se ele não fez, por que você está fazendo? Posteriormente a igreja, se ela não falou e não ensinou também o que ele mandou, por que a sua fala ensina e está fazendo diferente? O instrumento da autoridade não é o padrão instituído para comparação. Ok? Terceiro ponto aqui da autoridade da revelação. Então cabe a nós o quê? O autor existe. A transmissão dessas verdades já foram feitas. Cabe a nós o quê? Receber, responder, contemplar, transmitir de acordo como foi reproduzido por ele ou testemunhado por ele, dentro de uma unidade perpétua e sem contradições. Passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ah, esse livro aqui é meio arcaico e foi escrito numa época antiga, nós estamos num outro mundo. É um pensamento retardado. Porque você está tratando a Bíblia Sagrada como se fosse um livro qualquer. Mas eu estou falando da revelação de Deus. E ela é imutável, ela não se altera com o tempo, como não se deixa influenciar por épocas. Ele permanece, Jesus não ensinou isso. Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então é disso que nós estamos falando aqui. Então há um detalhe importante. A etapa final é a igreja disso. Contempla aí, para escutar, escuta, ouve. E se você realmente for abrir a boca para falar, fale da maneira como ele reproduziu, como ele testemunhou, como ele instituiu, como ele, na verdade, viveu. Leve a sério isso. Porque aí nós estamos falando de teologia bíblica. Se Jesus não foi, não vá. Se ele não falou, também não fale. E essa é a nossa obediência referencial. É disso que nós estamos tratando exatamente até o ponto em que estamos aqui nesse vídeo. Uma autoridade suprema que se manifestou e a nós, agora, só basta a contemplação. O objeto da contemplação é o que ele disse, o que ele fez, o que realizou, o que ele ratificou, o que ele fundamentou, que para a igreja atual não existe mais sentido, porque não usa, não usufrui desse acontecimento. Então você precisa identificar
a causa do teu pensamento que esteja acima de você mesmo, que seja mais suficiente e eficaz do que você mesmo, ou do que qualquer outro ser humano nesse mundo possa refletir, pensar sobre Deus, sobre qualquer assunto relacionado à fé. Agora, se for para a gente seguir homens, se for para a gente seguir pessoas, e ideias e pensamentos e pressupostos, vamos queimar esse livro aqui, pô. Porque essa Bíblia não pode ser tratada como a crítica textual define, como um livro inspirador, mas como a palavra inicial e final das nossas vidas. Isso é importante definir aqui para vocês. Bom, pastor, até aqui, o que o senhor pode nos falar na prática do que diz respeito à política dentro da igreja? É muito simples, você elimina as arbitrariedades. Você passa a identificar melhor a usurpação da prerrogativa. Quando homens em nome de Jesus e em nome de Deus começam a falar coisas e fazer coisas que, na verdade, não foram vistas nele, presenciadas nele, ou testemunhadas por ele. É simples. E se não foram, tem que ser condenados por mim, por você. Ok? Bom, daí nós entramos na questão da autoridade apostólica e da autoridade da igreja. Preste bem atenção. A primeira era da igreja, que foi feita de uma estrutura apostólica, essa primeira era foi feita de personalidades cristãs que foram eleitas e comissionadas diretamente por Cristo. Mateus 10, 40, João 17, 18, João 20, 21, Atos 1, 8, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, e receberam autoridade para fundar, edificar, regular a primeira igreja, a igreja modelo e ininterrupta. Aí vem o conceito de que nós somos a continuidade, porque o modelo foi feito por eles. 2 Coríntios 10, 8, 2 Coríntios 13, 10, Gálatas 2, 7. E não tiveram sucessores, está registrado isso, porque eram especiais. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 3, 5, Efésios 4, 11, 1 Pedro 3, 2, Judas 17, lembra que não é o traidor. Ok? Vou revisar. Comissionados diretamente pelo Cristo, receberam autoridade da parte direta de Jesus para fundar, edificar e regular a igreja modelo, por isso ininterrupta. Aí entra o conceito de que aquela igreja tem que estar dentro de nós e a nossa dentro dela. Porque ela é o modelo e nós somos a continuidade. Ok? E eu vou explicar por quê. E um outro detalhe que eu falei aqui. A continuidade do movimento apostólico é uma coisa impossível. Não há sucessão. Porque todos eram especiais. Não porque se tornam santos, mas porque foram comissionados diretamente por Cristo. E as exigências para você se tornar um apóstolo nunca, jamais poderiam ser cumpridos por nenhuma pessoa, a não ser eles mesmos, que as exigências, uma delas, é que todos tinham que ser testemunhas da ressurreição de Cristo. Tá? Por isso que foi colocado só 12 cadeiras na visão apocalíptica, porque não tem 13, não tem 14, não tem 15. Então a pretensão à continuidade do ministério apostólico, ok? Porque foi gerada uma estrutura modelo naquela igreja que serve de comparações para gerações posteriores. E nós daqui, eu digo peregrinação pela fé, nós só temos que nos adequar àquele modelo. Nós temos que estar dentro daquela igreja. Ok? Então não pode existir a pretensão de querer fazer alguma coisa diferente do que eles fizeram lá. Ou ser diferente do que eles fizeram lá. Porque isso foi comissionado diretamente por Cristo. Bem, onde eu quero chegar? Esses homens foram comissionados por Jesus diretamente, debaixo desta perspectiva especial e de extrema responsabilidade. E eles não se doaram à aventura de gerar um esquema de um pensamento diferenciado e alternativo do que Cristo foi. Todos se mantiveram como autoridade delegada por Cristo e exigiram que o conteúdo e as normas de fé, ou até mesmo a expressão disso,
estivessem fundamentadas no evangelho que Jesus pregou. Efésios 1, 8 ao 10, 2 Coríntios 2, do verso 9 ao 13, 1 Tessalonicenses 2, 13, 2 Tessalonicenses 2, 4 ao 6, 1 João 1, 5, 2 Tessalonicenses 2, 15, Gálatas 1, versículo 8 ao 9, todos eles foram combatentes e apologetas de falsas doutrinas, de movimentos arbitrários, de usurpação de prerrogativa, tinham condições de dar problema, porque foram praticamente não foram testemunhas reais. Conviveram com Jesus, comeram com ele, dormiram com ele, presenciaram os seus feitos e não usurparam. Se adequaram à contemplação do que eu falei aqui, se colocaram debaixo da autoridade delegada por Cristo, ou seja, o objeto da contemplação é Cristo. A nossa autoridade é assim, disse o Senhor, como disse João nos escritos, o que dele ouvimos nós estamos falando aqui, e ninguém assumiu a própria autoridade. A autoridade lá nunca foi institucional, a autoridade lá nunca foi ministerial, a autoridade lá sempre foi a pregação, e a fundamentação, e a preocupação de se provar que Jesus disse isso mesmo e quer isso da igreja. Então é muito importante que vocês entendam aqui o seguinte, bom, então quer dizer que por mais que exista uma igreja, um líder capacitado, até uma pessoa escolhida e ungida pelo próprio Cristo, a autoridade não é a experiência. A autoridade não é a instituição. A autoridade não é a posição hierárquica, não é a hierarquia. A autoridade é o ato e o fato que se concluiu em Cristo. E a nossa espada é a nossa autoridade de afirmação e de alegação é provar que Jesus fez isso, que ele pediu isso, que ele agiu assim. É o ato e o fato. Agora, você vai trocar tudo isso que eu estou falando aqui por um indivíduo que quer fundamentar política dentro da igreja por intermédio de 2 textos, 2 razões. E ainda até esses 2 textos interpreta de maneira errada. Agora, dentro disso que eu estou falando aqui, quando a gente entra na questão das autoridades seculares, civis, matrimonial, familiar e até demoníaca, ok? Que segue os textos de Romanos 13, verso 1 ao 6, João 19, verso 1, 1 Pedro 3, 13, ok? Independentemente da autoridade, independentemente de quem use de autoridade, a autoridade continua existindo, que é Cristo. Independentemente de quem se aproprie de exercer a autoridade, a palavra inicial e final sempre será Cristo. Então há uma diferença muito grande entre você acreditar que essas autoridades foram eleitas por Deus, do que acreditar que essas autoridades indicam o instrumento da permissão de Deus delas existirem. Porque se prega sujeição civil, se prega sujeição matrimonial, se prega sujeição familiar, a pai e a mãe, mas a autoridade maior continua sendo Cristo, continua sendo as leis e os mandamentos instituídos por ele. É uma coisa simples de se entender e de se compreender. Eu continuo ouvindo o bom pastor. Então existem autoridades pela permissão de Deus, e até as mais demoníacas existem porque ele está deixando, e algum propósito ele tem. Mas a palavra inicial e final é aquela que sai da boca dele, e é essa que nós temos que obedecer. Então eu tenho lá autoridades que estão dentro da minha família, que eu devo honrar, desde que não fira
os princípios das leis e dos mandamentos, não seja incompatível aquilo que Jesus me pede para exercer. Porque a hora que for incompatível a minha obediência a qualquer uma delas, a não ser a demoníaca, a qualquer uma delas, eu vou ter que desrespeitar para manter a minha lealdade e a minha sujeição a Cristo. É uma coisa óbvia, como autoridade da igreja. Que num dado momento você tem o teu pastor, tem a sua comunidade, tem a tua igreja ali, e eu tô vendo esse cara falar uma besteira lá, ensinar um negócio lá que não é bíblico, não é contextual, não é verídico, não é canônico, não é escriturário. E porque ele é uma autoridade, porque ele está à frente daquele trabalho, eu vou ter que respeitar esse cara. Qual é a minha obrigação então, pastor? Procurá-lo e notificá-lo. Porque a igreja não é dele. A prerrogativa não lhe pertence. A autoridade não é a instituição e não é o ministério. A autoridade é Cristo. E como disse aqui, a autoridade estabelecida por Deus é Cristo. E estas autoridades que funcionam aqui nesse mundo ou no gerenciamento desse sistema também são sujeitas e submissas a isso. Então o Estado, a Justiça, o Supremo, eles não têm autoridade para querer definir o meu conteúdo de fé e muito mais gerenciar e julgar os princípios que regem o meu pensamento cristão, o meu pensamento religioso. Porque essa autoridade só compete a Deus. Então, quando uma dessas determinações, seja em fora de casa ou dentro de casa, ou dentro da experiência familiar, ou até mesmo dentro da experiência política, quando uma dessas determinações me colocarem contra Cristo e o Evangelho, eu vou sacrificar minha identidade cidadã, vou sacrificar os meus direitos civis, vou sacrificar até mesmo a minha relação social, humana, familiar, matrimonial, porque meu Senhor disse que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, ou qualquer coisa nessa vida, ou até mesmo a si próprio, mais do que a ele, não é digno dele. Mateus 16, pô. Mateus capítulo 10. Então essa é a autoridade instituída por Deus. Agora, aquelas que transitam pela permissão de Deus, são temporais, são figuras. Hoje existem, amanhã não existem mais, são removíveis, certo? Então é uma coisa meio que óbvia que eu estou fechando com vocês aqui. Daí quando até Jesus fala, né? Dai de César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu vou transformar isso num poder político. O meu dever tributário vai se transformar numa instrumentalização política. Então quer dizer que eu posso levar político para dentro da minha igreja? Não, eu tenho que cumprir essa norma que o meu Senhor falou, porque é o bem, é a ordem, é a decência, mas isso não precisa se transformar em licença política. A autonomia não pode se transformar em licença pecaminosa. Como outras coisas que eles deturpam em cima, não é hoje que eu vou tocar nesse assunto com vocês. Sejam como for, existem autoridades, mas não autoridades que foram eleitas por Deus. Porque as eleitas por Deus estão sujeitas à lei e o mandamento dele e estão consagradas por ele. Deveriam ser aquelas que estão dentro da igreja, mas infelizmente até estas são corruptas. Tá? A gente vai manter um contato pelo site. Hoje eu encerro aqui o primeiro bloco do nosso acolhimento doutrinário, tá? Cuja autoridade suprema é Cristo e o objeto da contemplação do pensamento teológico, hermenêutico, exegético é Jesus. Tá? Hoje nós trabalhamos esse primeiro ponto aqui, que é toda autoridade emana de Cristo e está nele, tá bom? Então os princípios estão aí, espero que você trabalhe bem todo esse pensamento, ouça quantas vezes for possível esse vídeo aqui, e a gente vai mantendo contato e vamos ajudando cada um de vocês a como refutar, a como debater, a como enfrentar esses leões de chácara que infelizmente estão
usurpando, estão dominando cada dia mais a igreja. E encerro aqui a minha fala com vocês nesse tema aqui, exatamente com esse pensamento, ok? Nenhum homem, nenhuma entidade religiosa pode assumir à frente disso, de produzir, interpretar ou até mesmo proporcionar inspiração de fé para ninguém. Essa autoridade é exclusiva de Cristo e só cabe a Ele, individualmente, definir a nós o conteúdo que nós temos que crer. Se Ele não fez, eu não vou fazer. Se Ele não mandou, eu não vou obedecer. Se Ele não testemunhou, eu não vou seguir. Eu só faço, eu só obedeço, se for contemplado nele. Espero em Cristo que todos sigam aqui as orientações e procurem se precaver desses princípios, estarem bem inteirados nesse propósito, porque com certeza a nossa briga vai ser difícil com toda essa corrupção que está dentro da igreja hoje. Um abraço a vocês, Deus abençoe, espero já no próximo vídeo trazer novidade para vocês e orientações, ou melhor dizendo, seguir, né, com o plano dos princípios administrativos da função reguladora e administradora da igreja cristã. Deus abençoe, um abraço a vocês, Maranata, Jesus está voltando.